Porque no Instagram a gente abriu uma caixa de perguntas e a gente recebeu várias perguntas. Uma das perguntas era se o câncer é necessariamente herança genética ou se o nosso organismo também sofre influência do ambiente. Em relação a essas duas questões. Essa é uma ótima pergunta. Hoje em dia, a gente sabia que existia... Essa foi uma pergunta que, pelo menos há uns 300 anos, ela acompanha a gente. Mais ou menos no século XVII, um cirurgião e epidemiologista inglês já tinha associado, foi a primeira vez que se associou a um comportamento ou a um ambiente. Associou o entre aspas, tá? Mas uma maior chance que freiras tinham para desenvolver câncer de mama ao fato delas não terem filhos. Ele fez essa associação, que é uma associação que se mantém até hoje. Mulheres que não têm filho têm mais risco de ter câncer de mama. Quanto mais filhos tem uma mulher, sim. Quanto mais filhos tem uma mulher, menor o risco de câncer de mama. Quanto mais cedo ela tem o primeiro filho, menos chance ela tem de ter o câncer de mama. Quanto mais cedo é a primeira menarca, ou seja, a menstruação da mulher, e quanto mais tarde ela entra na menopausa, mais chance ela tem de ter o câncer de mama. Essas observações, no século XVIII, não no XVII, no século XVIII, foram vistas por esse, e ele associou isso. E elas estão... porque isso tudo representa uma maior exposição ao estrogênio, ao hormônio feminino, né? Então, isso tudo foi visto, foi a primeira vez. Depois, um outro inglês, no século XIX, chamado Percival Potts, também cirurgião e também epidemiologista, as crianças inglesas naquela época, né, ou depois de crianças, adolescentes, jovens, homens, tinham muito câncer de escroto, né, naquela época. E por quê? Porque eles, principalmente as pobres, porque eles eram limpadores de chaminé. Né? Londres, aquele fog que é tão famoso, né? Que está aí que embala tanto o Jack Estripador e aquela Londres com fog. Porque, da onde vinha esse fog todo? Das chaminés. Né? Porque, primeiro, tinha a Revolução Industrial já, né? Charles Dickens, né? Nos livros de Charles Dickens, aquele Londres fogueto, mas também das chaminés, porque para aquecer as casas. Então, precisava limpar essas chaminés, ficava cheio de fuligem. Para entrar numa chaminé, tinha que ser uma criança, e eles não tomavam banho. Né? Enfim, a gente sabe que esse hábito em vários países não é tão... Hoje em dia, ainda continua a não ser um hábito assim, muito fervoroso, vamos dizer assim. E o fato é que... Né, enfim, o fato é que eles ficavam com essa fuligem presa no escroto, né? E essa fuligem é cheia de cancerígenos. E esses cancerígenos eram absorvidos e causavam câncer. Isso no século XIX, ele já ligou essa atuação. No século XX, isso veio sendo desenvolvido, né? Até que, mais ou menos em 1930 e pouco, tem 2 trabalhos alemães, já na Alemanha nazista. Vamos lembrar que a Alemanha nazista, claro, um regime autoritário, né, fascista, genocida. Mas eles tinham esses valores de voltar aos valores greco-romanos. Então, você vê muitas vezes aqueles filmes daquelas alemãs fazendo polichinelo, o estilo de vida saudável do que eles consideravam saudável naquela época. Então, o tabaco não era considerado saudável. A gente ainda não tinha a explosão do tabagismo que houve mesmo na Segunda e pós-Segunda Guerra Mundial. Mas já tinha um tabagismo ocorrendo no mundo, e 2 trabalhos alemães associam tabagismo com câncer de pulmão. Depois da Segunda Guerra Mundial, um epidemiologista inglês, já falecido, Sir Richard Doll,
escreve o primeiro trabalho, e aí conhecido no mundo, fazendo a ligação do tabagismo com câncer de pulmão. Depois ele e o outro, um ex-aluno, foi aluno dele, como a Isabela foi mesmo, mas ele foi aluno um outro grande cientista chamado Richard Peto, que é um professor aposentado da Universidade de Oxford, reforça esses estudos, e um epidemiologista nos Estados Unidos chamado Winder, W-Y-N-D-E-R, Winder, mas com um pouquinho mais de atraso do que o Richard Doll. E aí fica claramente estabelecido esse link entre meio ambiente e câncer. Tem um outro estudo muito interessante, um estudo clássico, de japoneses que foram para o Havaí. No Japão, se tem muito câncer de estômago. Muito. É o país com a maior incidência de câncer de estômago. O que é incidência? Número de casos novos por ano. Tá? Porque prevalência é quem tem novos e mais quem está vivendo. Então, você não sabe o que está acontecendo de novo. Então, o Japão é o que tem maior número de casos novos de câncer de estômago, o país que tem maior número, seguido da Coreia. Isso ligado à alimentação deles. Muito sal. E nos Estados Unidos tem pouco câncer de estômago, mas muito câncer de mama e de próstata. Os japoneses que foram para o Havaí, os que migraram, continuaram a ter incidência de câncer de estômago, muito câncer, e pouco de mama e de próstata. Os seus filhos e filhas já tiveram menos câncer de estômago e começaram a ter mais câncer de mama e próstata. E os seus netos já têm um risco de ter câncer de mama e de próstata igual ao americano e o de estômago bem baixo igual ao americano. Uma prova inconteste de que o ambiente causa o câncer. Tá? Exatamente. Porque ele vai ali, ele adota os hábitos locais e ele passa a ter aquele risco dos locais. Hoje em dia, a gente sabe, Camila, que 95% dos tumores têm origem ambiental, enquanto que 5% tem origem genética, tá? Então, tem origem hereditária. Muito interessante. Eu não sabia que a genética tinha só 5% de prevalência para determinar 5%. Isso. Muito legal. Quer dizer, deixa eu fazer um parênteses aqui. Na verdade, mesmo nos ambientais, a genética tem um risco pequeno. A gente chama de baixa penetrância. Eu vou te dar um exemplo muito claro. 90%, 92% de quem tem câncer de pulmão é fumante. Tá? Ou seja, quase todo mundo que tem câncer de pulmão é fumante. Mas, dentre os fumantes, 12% vai ter câncer de pulmão. 12% a 15% vai ter câncer. Claro que eles vão morrer de outras coisas antes também, podem morrer. Mas... não é nem que eles teriam de qualquer forma, mas é que se a gente for pensar que dos 100% que fumam, só 12% desenvolvem câncer, então você tem aí algum componente intrínseco da pessoa que contribui também para a formação desse tumor, não apenas o tabagismo, porque se fosse o tabagismo sozinho, você teria câncer em todo mundo, e aí não é isso que a gente vê. Exatamente. Você tem uma fragilidade genética que ela nunca se manifestaria se você não fumar. Se você não se expor ao risco ambiental, essa fragilidade genética nunca vai aparecer, nunca vai se manifestar. Mas uma vez que você... Então, ou seja, nós temos, na verdade, o que a gente pode pensar, Camila, eu sempre falo assim para os meus alunos, é que você tem duas situações. Pensa o seguinte, você está fazendo uma comida acridoce. Eu tenho sempre um pouquinho do sal e um pouquinho do doce. Eu posso pegar uma mão um pouquinho mais doce e um pouquinho mais salgado. Então, assim, eu tenho, mesmo nos tumores hereditários, tá, nos 5%, eu preciso de algum componente ambiental também. Então, eu tenho ou um peso maior hereditário ou um peso maior ambiental. Mas eu sempre preciso, em algum momento, encaixar esses dois componentes para a pessoa desenvolver o câncer. Tá? Então,
Mas quando a gente pensa assim, aqueles tumores que têm uma influência hereditária muito grande, ou seja, o pai da pessoa teve, o irmão teve, o tio teve, o avô teve, onde essas síndromes são bem caracterizadas quando você faz uma análise, um heredograma, ou seja, uma análise dos membros da família que tiveram câncer, e você vê ou aquele câncer ou outros cânceres que estão ligados a essa síndrome, a essa doença, você, claramente, essas pessoas correspondem a não mais do que 5%, 7% dos tumores, tá? E eles estão bem identificados. Os outros, a gente coloca um componente ambiental forte, mas a gente ainda precisa dessa fragilidade genética. Entendi. Tem que ter essa sensibilização, né, do organismo, eu acho. O pessoal está falando bastante, já que a gente está aqui falando sobre a contribuição do tabagismo também como um fator importante para a formação de câncer. O pessoal no chat está falando bastante sobre como que o Brasil é um bom exemplo no combate ao tabagismo no mundo, né? E aí, Felipe, você podia contar um pouquinho para a gente nesse case de sucesso que nós somos para o mundo todo. É impressionante, porque quando a gente olha agora o Covid, né, parece que a gente não sabe se prevenir, né, de doenças, mas a gente sabe. Exato. A gente sabe. Inclusive, somos muito bons em prevenir doença. É uma pena que a gente esteja com essa dificuldade hoje em combater a Covid no país, mas a gente é muito bom em prevenir doença. Muito bom. O programa de vacinação do Brasil é reconhecido no mundo inteiro há décadas como um dos melhores programas do mundo, né? Primeiro a gente tem que lembrar que não existe país no mundo que tem do tamanho do Brasil com um sistema de saúde público. Não existe. Né? Não existe. O Brasil é o único país, né, com essa dimensão, com essa população que tem um sistema de saúde público. E quem faz a vacinação, por isso que ninguém está muito preocupado em quando a vacina estiver disponível, em termos de logística, porque o Brasil está acostumado a vacinar. O Albert Sabin, duvidou que a gente seria capaz de, fazendo um dia de vacinação, de vacinar. Né? E aí tinha o Zé Gotinha, né? Lembra do Zé Gotinha? Então, e ele tirou o chapéu para o Brasil. Então, o Brasil, vacinar é prevenir. Então, o Brasil ele faz prevenção muito bem. Muito bem. A gente agora, o Brasil está regredindo já há um tempo, né? A gente bateu em algum momento que a gente vem descendo ladeira abaixo, já tem, não é agora, já vem bastante tempo. A gente já vem sofrendo já há muito tempo. Muito tempo. Então, assim, o que aconteceu com o tabagismo? Em 1989, 90, o INCA teve um grande diretor, né, que foi o Dr. Marcos Moraes. Dr. Marcos Moraes, ele era muito... E a gente sabe que no Brasil, além de você ter boas ideias, ser eficiente, se você não está próximo às figuras centrais do poder, você não consegue desenvolver. Mas o doutor Marcos Moraes, que infelizmente faleceu esse ano, né, nos deixou, o Brasil ficou menos Brasil com a perda de um médico, um cirurgião, um gestor tão importante. O doutor Marcos Moraes nasceu em Palmeira dos Índios, em Alagoas. Então, o Collor, né, era o presidente eleito, né, e a Rosiane Collor, a esposa do Collor, que era a primeira-dama, vinha de Palmeira dos Índios. Então, o doutor Marcos Moraes foi diretor do INCA por muito tempo, e ele lança o programa contra o tabagismo no Brasil. Naquele momento, a gente tinha em torno de 42% de fumantes no país, ou seja, primeiro que a gente só pode contabilizar fumante acima de 18 anos, certo? Então, só adulto. Mas a gente sabe que em todo lugar do mundo onde começa a se experimentar tabaco a partir de entre 13 e 15 anos, na adolescência, aquela época terrível que a gente gosta de esquecer que viveu. Né? A gente rasga as fotos, joga, esconde no fundo do armário, né? Aquele negócio. Cuidado aí, o pessoal fica publicando nas mídias sociais, aí, principalmente os adolescentes, e depois eles vão ter que limpar isso tudo, porque eles vão se arrepender. Enfim,
aquela época terrível da adolescência é quando se começa a experimentar o tabagismo. O fato é que a gente tinha 42% de tabagistas em 1989. Ou seja, praticamente a cada dois brasileiros adultos, um fumava. E hoje em dia, a gente tem 10%. Nossa, é um dos programas de redução do tabagismo mais bem-sucedidos no mundo. É uma redução impressionante. Com a Organização Mundial de Saúde, mais bem-sucedidos no mundo. Isso devido a alguns fatores que foram também usados em outros países. Por exemplo, aumentar o preço do cigarro, né? Você aumenta os impostos. Só que, obviamente, você tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque você aumenta muito, né? Nosotros temos o Paraguai, acá a cerca. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem aí um contrabando muito forte de cigarros. No mundo inteiro isso acontece, mas aqui, né, para o Brasil. Então, se você aumenta muito o imposto, você facilita a entrada do cigarro e a disseminação do cigarro contrabandeado. Tem que encontrar um equilíbrio, né? Então, mas um dos fatores que você leva à redução é bater no bolso. Mas você começa a proibir nos lugares. Então, hoje em dia, por exemplo, há 20 anos atrás, 30 anos, 20 anos atrás, se fumava dentro de um avião. Tinha o cinzeirinho. Depois eles até botaram a área de fumante e a área de não fumante dentro do avião. Quer dizer, a pessoa ia para a Europa, eu ia para o Canadá, 10, 11 horas de voo, com o outro cara baforando na tua cara fumaça o tempo todo. E você não podia reclamar, porque era permitido. E ainda tinha aquele cinzeirinho que ficava aquele cheiro horroroso. Quer dizer, você saía do avião, não bastava só o medo de voar, né? Mas, pô, tu ainda tinha que voar com um cara baforando na tua cara e com aquele cinzeiro fedorento. Ou seja, não era fácil, era voo raiz mesmo, não era voo no céu. Então, hoje em dia, se alguém acende um cigarro, por exemplo, mesmo ali na porta, fora de um restaurante, é quase linchado, é um porco. Isso é no mundo inteiro. Ou seja, o que aconteceu? Em vez de você proibir, e a gente sabe quando a gente proíbe, o mercado negro aparece, lei seca, tem a lei seca lá nos anos 20, né? Lá no começo do século XX, nos Estados Unidos, mas também tem as drogas ilícitas, né? Onde a gente consegue dar poder de corrupção de agentes do Estado a quem não consegue conjugar o plural e está ali dentro de uma comunidade que, no máximo, segura um fuzil. Né? Então, é isso que a gente dá. Quando a gente não consegue... Veja bem, eu tenho eu gosto de falar o seguinte, a água sempre vai correr. É melhor você colocar a canaleta para onde você quer que a água corra, porque senão ela vai infiltrar, vai fazer um estrago miserável. Então, quando você coloca a canaleta para onde você quer que ela corra, você consegue controlar isso. Então, foi isso que aconteceu com o tabagismo. Então, o tabaco, o Brasil adotou todos esses critérios. O nosso programa contra o tabagismo tem recursos humanos treinados para isso, com acompanhamento psicológico. Vou lembrar que só 3% das pessoas são bem-sucedidas em largar o tabaco na primeira vez. Tá? Só 3%. Ou seja, a nicotina, que as pessoas fumam para obter nicotina, é extremamente viciante. Para se livrar dela, é muito complicado. Né? Então, só 3% das pessoas conseguem ser bem-sucedidas quando elas tentam parar de fumar pela primeira vez. Então, você precisa, na verdade, ter um programa de cessação do tabagismo, não só com leis, com imposto, mas você precisa ter o acompanhamento ao tabagista, porque ele é um addicted, ele é um viciado numa droga que é a nicotina. E, obviamente, então, tem remédios, tem acompanhamento psicológico, isso tudo o SUS fornece, tá? Nós temos Então, assim, o programa brasileiro é muito bem estruturado e é o INCA, com todo orgulho, é o Instituto Nacional do Câncer, que foi o responsável durante todo esse tempo por esse sucesso. Né? As pessoas falam, omitem ou não falam, mas a gente tem que valorizar, né, os resultados das nossas instituições. Então, esse é um.
E é muito importante. Por quê? Porque em 2016, Camila, a gente já viu a redução, não no número de fumantes, isso aí a gente já vê lá desde que começou, falei, era 42%, agora são 10%, mas a redução da mortalidade por câncer de pulmão em homens. Uhum. Agora, eu vou falar um lado ruim disso. A gente não está conseguindo, não é só o Brasil, mas o mundo inteiro. O grupo de pessoas que tem mais resistência em cessar o tabagismo são mulheres jovens. Tá? No mundo inteiro é assim. No Brasil é assim, mas também na Inglaterra, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Mulheres jovens é o grupo que a gente está impactando menos em reduzir o tabagismo. E, infelizmente, os trabalhos feitos é por razões estéticas. Né? O cigarro tira a fome, então combate um pouco, enfim, a obesidade, mas a obesidade estética, né? Se a gente fosse... exato, porque você pode até emagrecer, mas vai ter todos os prejuízos por estar fumando. Porque você está consumindo veneno. Exato. Você está se enganando. Então, assim, mas infelizmente essa é a razão. Então, é o grupo que a gente tem mais dificuldade de reduzir o tabagismo.